Olá, seja bem-vinda à segunda aula de uma sequência de 6 que nós vamos fazer aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, para que o YouTube possa distribuir para o máximo de profissionais, para que essas informações cheguem a outros arquitetos, também interessados em trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos. Bom, o tema da aula de hoje é como eu me posicionaria se estivesse começando hoje. Porém, na aula anterior eu fiquei te devendo um segredo. Se você ainda não assistiu a aula anterior, você volta, assiste a aula anterior, porque nós estamos trabalhando em sequência, tá bom? Combinado? Bom, eu estou te devendo um segredo. Eu fiz uma entrevista, né? Passei por um processo seletivo para conquistar a vaga, que é onde eu trabalho até hoje. Na entrevista no telefone, como eu já falei que eu tinha uma postura, um posicionamento, um vocabulário, como se eu fosse a Zaha Hadid, né? Eu tinha uma confiança fora do normal. E quando hoje o meu chefe, ele me perguntou, por que eu deveria te contratar? Essa pergunta, ela tem muita coisa indireta, né? Você tem que mostrar o seu diferencial, você tem que mostrar suas qualificações, e a gente sempre fica sem saber muito bem o que dizer, porque muitas vezes a gente nem se prepara muito para essas entrevistas, né? A gente acha que vão perguntar coisas diferentes, as perguntas são sempre as mesmas. Então, me pegou um pouco de surpresa, e eu fui muito sincera com ele. Eu falei, olha só, você não vai conhecer na sua vida ninguém mais determinada do que eu. Eu não sei fazer projeto nos Estados Unidos, eu nunca nem vi um projeto no padrão americano, mas eu sou a pessoa mais disposta a aprender que você vai conhecer na sua vida. Eu sou uma pessoa que, se eu me dispuser a aprender algo, eu vou atrás até aprender. E eu sou uma pessoa capaz de aprender qualquer coisa. É claro que muita coisa não me interessa aprender. Por exemplo, finanças, impostos, essas coisas, contabilidade, não me interessa aprender. Mas se eu quiser, eu aprendo. E eu falei isso para ele. Eu deixei muito claro que o meu foco e a minha determinação eram tão altos que nada ia me deter, que nada ia me segurar. E você sabe por que é isso que toda empresa quer de um funcionário? Porque, tecnicamente, um projeto qualquer um pode aprender. Mas se você não quiser crescer, se você não tiver essa sede de aprender, você vai estagnar. Você vai ser mais um. Então, o que eu fiz foi mostrar para ele a minha sede e a minha determinação de vencer. Eu não contei para ele todos os meus fracassos, eu estava, na verdade, completamente desesperada e precisando do dinheiro, eu precisava desse trabalho. Eu já não estava nem aí para a arquitetura em termos de amor, né? Porque quem faz arquitetura, faz porque ama. Quem faz medicina, pode ser porque ama, pode ser por influência da família, mas tem muita gente que faz medicina porque sabe que vai ganhar dinheiro. Ninguém faz arquitetura pensando que vai ganhar dinheiro. Ah, vou fazer arquitetura para eu ficar rico. Não. Você faz porque você é criativo, porque você gosta de arte, porque você se dá bem ali com o design, ou coisas do tipo. Você quer realizar o sonho dos outros, né? Construir a casa das pessoas, enfim. Mas nunca vai ser por dinheiro. E nesse ponto da minha vida, nessa entrevista, eu precisava desse emprego. Era o meu plano A. E eu só tinha esse plano A. E eu consegui passar para ele, para o meu chefe, toda essa determinação. E é isso que me guia até hoje. É isso que me guia para onde eu for. Eu coloco uma força e uma energia extremamente focada naquilo que eu quero. E é isso que eu quero passar para você. Eu quero que você tome uma decisão, qualquer que seja na sua vida, e siga firme nessa decisão, sem que os contratempos e os obstáculos te parem, sem que eles te impeçam de seguir. Eles podem diminuir a sua velocidade,
eles podem por algum momento te fazer duvidar. Mas se você estiver firme, se esse for só tem o plano A, você vai seguir firme. E esse foi o meu segredo. E esse é o segredo de qualquer entrevista. É você passar não só a sua paixão pela profissão, mas a sua determinação em fazer dar certo. Bom, existem duas possibilidades como arquiteto, no Brasil e no mundo, né? Existe a possibilidade de você ser um arquiteto autônomo, e aí você vai abrir uma empresa, você vai gerir o próprio negócio, ou você pode ser um arquiteto contratado por CLT ou por contrato, por pessoa jurídica até, mas são duas situações diferentes, são dois posicionamentos diferentes. O tema da aula de hoje é como eu me posicionaria se eu estivesse começando. Eu já fui os dois. Eu já fui autônoma por muito tempo e também hoje eu sou CLT e já fui CLT em outros momentos até também, mesmo no Brasil eu já tinha sido funcionária de outras empresas. E o que eu faria hoje? Se tivesse que trabalhar no Brasil, eu não trabalharia com CLT, porque eu acho que os escritórios, por maiores que sejam, eles têm um limite financeiro. Você pode ter 10 anos de formado no escritório muito grande e você vai ganhar entre 7 mil, 10 mil reais talvez, né? Vai depender aí se você tiver porcentagem em cima da produção, em cima dos projetos. Enfim, isso pode variar, é claro. Mas você não vai enriquecer, né? Como autônomo, você tem chance de crescer. Isso eu não vi quando eu era autônomo, né? Isso é o que eu sei hoje. Com o meu conhecimento de hoje, com a minha expertise, com a minha experiência, com tudo que eu sei, com tudo que eu já estudei, hoje eu agiria completamente diferente, mesmo trabalhando no Brasil. Trabalhando nos Estados Unidos, então, mais ainda, né? Sabendo dessa possibilidade, é porque eu não sabia dessa possibilidade antes. Mas agora você sabe, então você está numa posição privilegiada. O que eu faria como autônomo? Eu investiria na minha imagem, no meu posicionamento, na construção de uma postura de respeito e de valor. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero que você vá dando um check, isso é um checklist. Eu quero que você dê um check aqui em tudo que você se identifica, tudo que você acha que combina com você, que é uma situação que você esteja vivendo hoje ou parecido. Você se sente que você estagnou em um preço há anos e não consegue aumentar o seu orçamento? Que arquiteto nunca teve medo de fazer o orçamento, achando que vai cobrar caro e não vai fechar e precisa pagar as contas no final do mês? E aí a gente faz o orçamento de projeto, não com o que a gente acha justo, mas com o que o cliente pode pensar, o que o cliente espera fechar, com o orçamento que você já sabe que é competitivo ali com seus colegas, com que os seus colegas cobram. E aí você dá um orçamento ali para não perder aquele cliente, para não perder aquele orçamento. Você se identifica com isso hoje? Você trabalha demais e não enxerga o dinheiro entrando? Trabalha, trabalha, trabalha. Sexta-feira à noite tá o cliente te mandando o WhatsApp. Final de semana você está tentando relaxar, o cliente vai passear e ele fica tirando um monte de foto de coisa de arquitetura e te perturbando com a obra dele que está em andamento. Porque ele teve uma nova ideia e será que não dá para mudar isso aqui no seu projeto que já estava concluído? Você não lembra quando tirou as suas últimas férias? Se for autônomo, então esquece, né? Difícil. Difícil porque ou falta dinheiro ou falta tempo, e aí a gente emenda um projeto no outro e a gente não consegue simplesmente tirar férias. Você possui um excelente trabalho, você sabe da sua competência e da sua qualificação. Você domina 1000 softwares. Você trabalha com Revit, com Lumion, com renderização, você faz todos os projetos diferentes. Você é capaz, você sabe da sua competência. Mas você não sabe fazer com que os outros
Percebam isso. Na hora de demonstrar o valor da sua hora ali no orçamento, quando você vai falar para o seu cliente, por exemplo, que se ele precisar de uma visita à obra, você cobra uma hora técnica, uma visita técnica a mais. Na hora de demonstrar esse valor e o valor do seu nome, você falha? Você faz parecer que é somente mais um no mercado? Eu quero que você dê um checklist aqui e me fala, escreve aqui nos comentários, se você se identificou com alguma dessas situações. Nós, arquitetos e design de interiores, nós temos um problema gravíssimo em comum. Gravíssimo. Nós não aprendemos na faculdade que nós temos que nos vender primeiro. Você aprendeu isso? Eu duvido. Vender a si próprio envolve posicionamento, imagem, oratória, domínio da voz, pausas, respiração nessas pausas, as palavras, uso das palavras corretas, o network e a coerência. Tudo isso reflete no seu valor. Tudo isso junto reflete na sua confiança ao vender o seu projeto, ao vender o seu trabalho, ao falar de si para o seu cliente. Então, nós vamos trabalhar hoje os fundamentos do posicionamento. O foco da aula de hoje vai ser posicionamento, para que você aprenda a se posicionar sendo CLT ou sendo autônomo. E esses daqui são os fundamentos de um posicionamento de sucesso. Primeiro, se tornar constante. Se tornar constante significa frequência. Fazer a mesma coisa repetidas vezes. Se você é do tipo que atira para todos os lados, que você quer fazer todos os tipos de projeto, o que aparece você aceita para pagar as contas, você não vai conseguir se posicionar como especialista. O que eu faria hoje, eu definiria um nicho de mercado e me especializaria nele. Vamos supor, faço quartos de crianças especiais. Eu só faço quartos de crianças especiais? Ou eu só faço casas adaptadas para crianças especiais? Quantas crianças a gente vê hoje que são autistas, que têm deficiências, que não são tão visíveis, mas a casa tem que ser adaptada? Enfim, eu escolheria um nicho e focaria nesse nicho, sem atirar para todos os lados. Segundo, defender com clareza e facilidade quais são os seus valores de marca e profissional. Você é a sua marca. Nós vamos falar mais sobre isso. Assertividade na comunicação. Você não pode ficar gaguejando. Você não pode não saber falar de você. Você já deve ter ouvido falar em pitch de venda, pitch de elevador. Você tem que pensar que dentro do caminho do elevador, vamos supor que você vai subir do térreo ao 10º andar, ao 15º andar. Você tem poucos segundos, 15 segundos, 30 segundos para se vender, para fazer o seu discurso. Qual é o seu discurso? Isso é ter uma comunicação assertiva. Não gerar ruídos para afastar os clientes de alto padrão ou possível contratante. O que é ruído? O que quer dizer isso? É quando você desvia o foco do seu trabalho. Vamos supor que você tem um Instagram pessoal diferente do trabalho. O pessoal, em algum momento, por mais que ele seja fechado, pode ser que você faça uma amizade, isso é muito comum, que o cliente vire seu amigo.
E aí vocês saem para jantar, daqui a pouco tomam um vinho junto, daqui a pouco combinam um programa, outro programa junto, as famílias se conhecem, e daqui a pouco aquele cliente, ele entra para o seu Instagram pessoal, de alguma forma. E o ruído, ele vem de várias formas diferentes. Uma delas, por exemplo, é se você tiver conflito de imagem. Não que você, mulher, não possa colocar uma foto de biquíni, mas qual é a imagem que você quer passar com isso? Isso gera ruído, isso gera divergência na sua imagem, isso te atrapalha, isso atrapalha na percepção de valor que você pensa que quer passar. Próximo, conseguir com que todos enxerguem rapidamente o valor do seu trabalho. E exalar confiança. Quando você falar de si, a confiança, ela faz toda a diferença. Afinal, foi isso que me fez estar onde eu estou hoje, conseguir o trabalho que eu consegui hoje, estar tanto tempo nos Estados, trabalhando para os Estados Unidos, né? Mas para alcançar esses resultados nessa aula de hoje, que você vai aprender todos esses fundamentos, eu quero que você assuma um compromisso. Primeiro comigo e segundo com você mesmo. Porque o compromisso que você assume comigo, ele vai ser mais forte do que o que você assume com você mesmo. Com você mesmo, pode ser que você ceda em algum momento. Se você assumir aqui comigo hoje, que você não vai desistir dos seus sonhos, que você vai mudar o seu posicionamento, que você vai trabalhar a sua imagem, vai melhorar a sua comunicação e que você vai trabalhar tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu tenho certeza que você vai ser muito mais firme no seu propósito do que se você firmar esse compromisso só com você. Então, agora, você firma esse compromisso comigo. Eu me chamo Juliana Pupim, eu trabalho com projeto de arquitetura e design de interiores nos Estados Unidos remotamente há quase 3 anos. E eu sou criadora do programa Seja Arquiteto na América e a comunidade mais forte de arquitetos que projetam para os Estados Unidos. Também sou pioneira ensinando o projeto americano no Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, a pergunta que te trouxe até aqui hoje é como eu me posicionaria se estivesse começando hoje. Então vamos lá. O que é posicionamento de marca? Você já pensou nisso? O que diferencia esses dois cafés? Você está vendo aqui o café Melita, que ele custa R$19,99. E você tem o outro café Orfeu, que custa R$98,90. Qual que é a diferença de um e de outro? Você consegue perceber? Existe um abismo entre esses dois cafés. Existe um abismo de valor entre esses dois produtos. Existe um abismo na percepção de valor desses dois produtos. Será que um é realmente muito melhor do que o outro se você for tomar os dois cafés? Existe um porquê por trás disso. Por que a Prada não precisa justificar os seus preços? Você já parou para pensar nisso? Por que as marcas de luxo, elas não se explicam? Se você entrar numa loja de luxo, numa Yves Saint Laurent, numa Gucci, numa Prada, olha o preço de uma bolsa da Prada, R$19.500. Existem outras até mais caras. O que faz uma pessoa comprar, inclusive nem questionar o preço? Muitos dos clientes dessa marca simplesmente entram e compram. A maioria dos clientes, né? Você acha que o vendedor da loja fica implorando para você comprar? Você acha que eles ficam explicando que a costura ela foi feita com fio de ouro ou costurado à mão e que esse, né, que onde está ali fixada a marca da bolsa é banhado a ouro e prata e isso e aquilo, e que a bolsa, eles não explicam. Não precisa. Esses valores, essa construção de valor,
da qualidade, ela está ali implícita no produto. Se você tem um produto que consegue ter uma alta percepção de valor, você tem que ter um produto de alta qualidade. Então é óbvio que essa bolsa tem uma alta qualidade, ela custa caro. E isso faz você pensar que quando você vê um produto caro e um barato, né, quando você vê dois produtos, o que você pensa? Que o caro é muito melhor. Você não concorda? A gente tem isso, e são milésimos de segundos que fazem a gente tomar essas conclusões, de perceber que o preço influencia. O preço é um filtro do seu cliente e ele é um posicionamento. O que você pensa quando você vê uma moto Harley Davidson? Eu olho para essa moto maravilhosa, eu amo viajar. E me vem o sentimento de liberdade. Eu já imagino aqui uma jaqueta super descolada de couro, um capacete maneiríssimo, aquela roupa toda de couro para viajar. E eu penso em liberdade, eu penso em velocidade, eu penso em adrenalina. Me traz muitas emoções boas quando eu vejo uma moto dessa. Todos esses sentimentos estão associados à marca. Por que voltamos a ser criança quando vamos para a Disney? E vou te dizer mais, não precisa nem ir para a Disney. Só de assistir a Pequena Sereia no cinema, você já se teletransporta para a sua infância. Eu assisti recentemente, não cheguei a chorar, mas você volta. Por quê? Porque a Disney, ela tem um poder de construir uma imagem que te teletransporta para a sua infância. Tem poderes afetivos por trás. Tem mensagens e tem toda uma questão lúdica que te conecta com o seu lado emocional. A construção feita por trás dessas marcas tem estratégia de associação de sentimentos, romance, liberdade, status, ascensão social e muitas outras coisas. E mexe diretamente com o subconsciente do público-alvo. Cada marca dessa transmite uma emoção, um sentimento diferente, uma sensação diferente no subconsciente com milésimos de segundos que foram propositalmente colocados ali, construídos para que você fosse tocado a ponto de querer ter aquilo, querer pertencer àquele meio. Se você compra uma Harley Davidson, você quer se sentir pertencente a esse grupo, a essa tribo que viaja, que é libertária, que tem esse sentimento de aventura. Então você compra por isso, para se sentir pertencente. E tudo isso nada mais é do que percepção de valor. E é exatamente isso que você tem que fazer com a sua marca. Agora você me pergunta, mas Juliana, como é que eu vou levar tudo isso para a arquitetura? É muito difícil, não me fala que é difícil. Você vai entender agora. Eu quero ver sua cabeça explodindo. Você é o produto, não é o seu projeto. Esquece o seu projeto, o seu cliente tem que comprar você. Por isso que eu falei que na faculdade a gente não aprende a se vender. Você tem que criar uma imagem que associe ao que você quer ser percebido. Não é o que você é. Hoje no mercado, não basta você ser competente. Você tem que transparecer ser competente. Você tem que construir uma imagem de competência. Não basta você realmente ter um projeto muito técnico e ser o melhor naquilo que você faz, se você não aparenta ser essa pessoa competente. O seu serviço, o seu projeto, ele é consequência de você. Agora entra a diferença do arquiteto autônomo para o arquiteto contratado, né? Nos Estados Unidos,
Você pode ser um arquiteto autônomo e conquistar os seus próprios clientes através de network, mas você também pode ser um arquiteto contratado, como eu sou. Ainda assim, você tem que trabalhar o seu posicionamento, de uma forma ou de outra. E como é que você vai trabalhar o seu posicionamento? Eu vou te ensinar uma técnica agora. Existem palavras como essas que estão aqui: barato, caro, criativo, elegante, poderoso, sucesso, livre, excelente, mais do mesmo. Que lugar você quer ocupar na mente do seu cliente? Como você quer ser lembrado? Você vai fazer o seguinte: você vai escolher uma técnica, você vai escolher uma palavra dessas daqui: barato, caro, como você quer ser visto, como você quer ser percebido. E você vai pegar como uma bandeira e você vai fincar nessa palavra. Então, Juliana, hoje, se eu fosse ser autônoma no Brasil, ou se eu fosse construir a minha imagem do zero hoje, eu escolheria, talvez, o poder. Porque o poder, ele gera status, né? E muita gente, ela compra uma pessoa pelo status, porque ela quer se sentir também poderosa. Então eu vejo muitos arquitetos que nem são tão qualificados assim. Eles nem são excelentes naquilo que eles fazem, mas eles sabem se vender como pessoas poderosas. E o cliente, ele não está nem aí para o seu projeto técnico. Ele quer sair com você. O seu cliente quer tirar foto com você, ele quer mostrar que quem fez a casa dele foi você. Ele quer te exibir, porque você construiu a imagem de uma pessoa poderosa. E quando você se junta a uma pessoa poderosa, o que você se torna? Mais um. Você se torna o próximo a ser poderoso. Eu escolheria isso. Mas você pode escolher ser excelente, ter alta performance. Você pode escolher ser o mais rápido do mercado, que aprova os projetos mais rápido. Você pode escolher ser o mais caro. Você pode ser o bem-sucedido. Mas você também pode ser mais do mesmo. Se você não escolher a sua palavra e fincar nela e trabalhar tudo ao seu redor em função dessa palavra, você não vai ser percebido dessa forma. Uma coisa é o que você olha no espelho e o que você vê. Outra coisa é como você é percebido pelo seu cliente. Trabalhe a imagem da percepção. Isso vai fazer toda a diferença no seu posicionamento, no seu preço. Lembra lá do checklist que a gente fez no começo? De estagnação, de não conseguir ver dinheiro no final do mês, de não conseguir ter respeito do seu cliente. O respeito, ele começa aqui, quando você se posiciona. Posicionar também é dizer não para o seu cliente. Quando você diz não para o seu cliente, quando você impõe limites, quando você põe limite de horário, por exemplo, quando você diz que você não vai, que você só trabalha de tal hora, porque depois você vai se dedicar aos seus filhos ou a um outro projeto, ou você vai fazer uma atividade física, se você se impor, o seu cliente vai te respeitar por isso. Inclusive, ele vai falar para as pessoas isso. Eles vão falar: o meu arquiteto, ele para de trabalhar às 6 horas, ainda vai falar tirando onda de você. O meu arquiteto para de trabalhar às 6 horas da tarde para jogar tênis. O seu cliente, ele vai te respeitar, mas o respeito começa de você. Ele começa desse posicionamento aqui. Então, você vai fincar uma bandeira. Agora, você vai escolher, depois que acabar essa aula, você vai refletir sobre isso tudo que nós estamos conversando. E você vai escolher como você quer ser percebido.
E você vai trabalhar a sua postura para que reflita a imagem dessa palavra. Não desvia dessa palavra. E não dá para ser tudo, tá? Não escolha 3 palavras. Ah, mas eu quero ser a moderninha, eu quero ser poderosa e eu quero ser cara. Não. Concentra a sua energia em uma única palavra. Quando você dominar essa palavra, talvez você acrescente uma outra. Mas escolha apenas uma. Você vai aplicar. Como é que você vai aplicar? O posicionamento é tudo isso daqui junto. Você vai definir o objetivo, a visão e os seus valores. Muito claro. Você tem que ter isso para você. Quais são os seus valores? Quais são os seus limites? Até onde você vai? O que você aceita, o que você não aceita? Tem gente, por exemplo, que escolhe uma palavra caro a ponto de nenhum cliente pedir desconto. Quem nunca ouviu um cliente pedir desconto? Né? Você faz o orçamento, você já coloca uma gordura, porque você sabe que o seu cliente vai pedir desconto. Mas não são com todos os arquitetos assim, você sabia? Tem cliente que chega para o arquiteto e tem vergonha de pedir desconto, porque ele vai parecer mesquinho. Por quê? O arquiteto soube se posicionar. Então tenha muito claro isso. Gere mais percepção de valor. Construa o seu tom de voz. Trabalhe a sua imagem e defina um estilo coerente. Lembra que eu falei do Instagram? Eu não acredito que ter 2 Instagram seja bom. Eu acredito que como as coisas andam juntos e como o cliente ele compra você, ele não compra o seu projeto, não adianta você ter um Instagram pessoal onde você vai para a praia, onde você vai para a piscina, onde você bebe, onde você posta os seus momentos de lazer, e no outro Instagram você só coloca as coisas técnicas e profissionais. O seu cliente não quer saber de projeto, ele quer saber de você. Então, os dois, eles têm que andar juntos. Tem que ter uma coerência entre o que você é no trabalho, entre o que você é no espelho quando você se olha e o que você é para o seu cliente na rua, na vida profissional. Todas essas pessoas têm que ser a mesma pessoa. Isso é ter coerência de imagem. Você não pode, por exemplo, se você escolhe uma palavra que tem a ver com poder, se você mostra uma imagem muito desleixada no dia a dia, não é coerente, não é compatível com a imagem que você quer. Então, tudo isso é uma construção da percepção de valor e tudo isso anda junto. E o mais importante, a lição de hoje. Eu trago isso porque ocupe a mente intencionalmente do seu cliente, ou você será ocupado pelos outros. O que significa isso? Se você não colocar a bandeirinha hoje no que você quer ser, o seu cliente vai escolher por você. Você vai ser definido pelo que ele acha que você é, e não pelo que você quer que ele perceba. Seja intencional em tudo que você fala profissionalmente, em como você se apresenta, em como você se mostra, em tudo que compõe a sua imagem. Escolha as suas palavras. Coerente. Pensa nisso, seja coerente. Escolha intencionalmente como você quer ser percebido. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula transformado se você aplicar essa técnica da bandeirinha. Nos vemos na próxima aula. Essa foi a segunda aula. Na terceira aula, nós vamos conversar sobre como se posicionar no LinkedIn para atrair recrutadores americanos. Aí a gente já tem um perfil de CLT, de quem quer ser contratado, de quem quer trabalhar nos Estados Unidos e ser abordado por recrutadores.
tá bom? Te vejo na próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia. Até mais!